Para entender as ações de qualquer pessoa, primeiro é preciso saber o que a motiva. No caso do 47º presidente Sechea, isso é especialmente crítico. Por isso, uma breve, mas importante contextualização histórica. Em junho de 1956, após um golpe militar no Egito, o Major Gamal Abdel Nasser assume o poder. No auge de sua popularidade, ele decide nacionalizar o Canal de Suez, construído um século antes com capital francês e ainda controlado por acionistas britânicos e franceses. Isso ameaçava seriamente os interesses de Londres e Paris, que dependiam das rotas comerciais com suas ex-colônias. Por esse motivo, foi elaborado um plano de invasão militar ao Egito para derrubar Nasser e tomar o controle da rota logística mais importante. Para dar um aspecto legal à intervenção, foi assinado um tratado secreto entre França, Grã-Bretanha e Israel. O tratado estipulava que Israel iniciaria ações militares no Sinai para afastar as tropas egípcias das fronteiras. Depois disso, Londres e Paris deveriam se apresentar como pacificadores, assumindo o controle do Canal de Suez para separar as partes em conflito. Na verdade, é um pretexto engraçado. Ninguém jamais acreditaria nisso. Na verdade, era um esquema político para alcançar dois possíveis objetivos. Apesar disso, o plano começou a ser colocado em prática. As tropas britânicas e francesas derrotaram os egípcios e ocuparam pontos estratégicos numa operação militar perfeitamente executada. Mas então começou a política. Naquela época, Abdel Nasser se aproximava ativamente da União Soviética, comprando armas e recebendo dinheiro de Moscou enquanto ameaçava constantemente destruir Israel. Os Estados Unidos se opuseram veementemente às ações de Londres e Paris, condenando a invasão e exercendo pressão financeira sobre os aliados. Este é um ataque armado brutal de 3 de nossos membros contra o 4º. Os americanos bloquearam nosso pedido de direito de empréstimo no Fundo Monetário Internacional. Na prática, negaram o acesso ao nosso próprio dinheiro. Em meio à Guerra Fria, parecia que Washington teria interesse no colapso do regime pró-soviético e no controle pelos aliados de uma importante rota comercial. Mas naquele período, a Casa Branca tinha uma lógica distinta. Além de evitar uma guerra com a União Soviética, era crucial para os Estados Unidos da América mostrar ao mundo que defendiam uma nova ordem mundial livre. Não é à toa que a crise de Suez é chamada de a última guerra colonial. E, de fato, o mundo estava entrando em uma era em que, para influenciar um país, não era mais necessário conquistá-lo, bastava estabelecer laços econômicos sólidos com ele. Os Estados Unidos, como o maior estado industrial, queriam comercializar, assim atraindo países para sua zona de influência. Essa época foi chamada de neocolonialismo, pois uma potência mais poderosa conseguia condições comerciais mais vantajosas para si. Desde meados do século XX, o livre comércio beneficiou muito os Estados Unidos, já que eles eram a potência industrial avançada e não tinham interesse no protecionismo. Mas desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001, o livre comércio passou a funcionar contra os interesses dos Estados Unidos, pois os mercados abertos favoreceram o crescimento do Império do Meio. E claro, o antigo beneficiário disso não está satisfeito. Devemos ter superávit, não déficit. Porque o dinheiro do qual estou falando vocês podem chamar, como disse aquele cavalheiro, de imposto, podem chamar do que quiserem. Mas esses países devem nos pagar bilhões de dólares e não teremos déficit. E então poderemos ajudar os pobres, os doentes, os sem-teto, os fazendeiros e todos os outros. Apesar de todas as minhas críticas a Trump, com as quais vocês já estão familiarizados desde a década passada, não posso dizer que as decisões dele não têm lógica. No fim das contas, a abordagem dos Estados Unidos de é melhor negociar do que guerrear, ainda que às vezes também possam guerrear, acabou gerando não só um concorrente comercial que retira empregos. Ele permitiu que um país com um regime autocrático crescesse até proporções gigantescas. Permitiu que ganhasse força um regime com uma base ideológica que representa um perigo para os chamados valores ocidentais. E claro, já estava mais do que na hora de fazer algo a respeito disso. Trump, ao impor tarifas parciais à China, busca restaurar a supremacia absoluta dos Estados Unidos da América no mundo antes que seja tarde demais. O slogan "Vamos tornar a América grande novamente" de Trump é impreciso. "Vamos manter a América grande" seria mais apropriado, já que os Estados Unidos da América ainda são líderes no momento. Mas a questão é, por quanto tempo? Por isso, Donald está agindo corretamente. O problema é que as ações dele são absolutamente idiotas.
Se a Rússia se tornar um parceiro júnior permanente da China a longo prazo, teremos duas potências nucleares voltadas contra os Estados Unidos. E mesmo daqui a 10 ou 5 anos, se essa tendência continuar, podemos acabar numa situação em que a Rússia não conseguirá melhorar as relações com os Estados Unidos porque estará totalmente dependente da China. Porque fomos nós que os isolamos, então não sei se isso é bom para nós. Acho que seria melhor para nós mantermos relações. Está claro que Trump está se empenhando para entregar a Ucrânia a Putin, porém não é certeza que conseguirá. E, de novo, por causa da própria estupidez dele, se ele não prometesse em toda a entrevista acabar com a guerra em 24 horas, agora esse caso nos Estados Unidos da América não teria tanta atenção, quando Donald é perguntado a todo momento, em qualquer oportunidade, em que estágio está o acordo? E agora simplesmente sair disso causaria um sério dano à reputação do presidente. Então, de certa forma, Trump precisa de Zelensky, assim como Zelensky precisa de Trump. E o grau dessa dependência só aumenta a cada dia. Mas a lógica inicial do 47º presidente dos Estados Unidos da América é clara: ceder a Ucrânia e conquistar a Rússia para enfrentar a China. E não pense que vou dizer que isso é impossível, como muitos afirmam. Pequim não foi um aliado incondicional da Federação Russa em sua guerra agressiva, vendendo componentes-chave para drones modernos de guerra e inteligência eletrônica para a Rússia e Ucrânia. Pequim bloqueou pagamentos de bancos russos, cumprindo sanções ocidentais. A China fez uma expansão comercial agressiva no mercado russo esvaziado, destruindo os produtores locais. Comprar gás e petróleo russos por $12 abaixo da média do mercado pode ser considerado ajuda de aliado, mas na realidade é mais como explorar uma prostituta desesperada para quitar uma dívida. E todos em Moscou entendiam e entendem isso. Isso é compreendido também em Washington e até mesmo em Pequim. Basta ver como eles ficaram inquietos depois das tarifas do Trump. O embaixador extraordinário da Coreia do Norte publicou um artigo programático no jornal Rossiyskaya Gazeta, veículo oficial de imprensa do governo da Rússia. Leia o título: A comunidade internacional deve se unir contra o bullying econômico por parte dos Estados Unidos da América. Só que ninguém na China escrevia artigos assim quando as sanções atingiam apenas a Rússia. Então Putin entende. A China nunca foi sua aliada nessa guerra sangrenta e o status de prostituta barata é claramente ofensivo para ele. Escutem. E os chineses começando a perceber as novas condições, os novos desafios, eu acho que agora eles vão começar um verdadeiro processo de preparação para uma guerra quente com os Estados Unidos da América por Taiwan. Afinal, isso está na pauta deles. Eles simplesmente nos propuseram ser os primeiros a carregar as brasas no conflito com a hegemonia ocidental na Ucrânia. Eles nos apoiaram, não posso dizer nada, mas foi de forma distante. Agora não há mais para onde fugir. Então, eles começaram a se mexer. E aí fica claro que é necessário criar uma coalizão contra o Ocidente, é preciso ajudar uns aos outros. Quando nós, de certa forma, propusemos tudo isso, unir-se em torno da Rússia, que desafiou a hegemonia globalista, eu não vi muito entusiasmo de ninguém, inclusive dos chineses. Quem vai estar totalmente solidário com a China agora, em um conflito direto com os Estados Unidos da América? A resposta é simples: ninguém. Absolutamente ninguém. De fato, Dugin não deve ser visto como um mero excêntrico. Esse é um homem que tem laços estreitos com Steve Bannon. Eles até se encontraram pessoalmente. Para quem não sabe, Bannon é um ideólogo, uma eminência parda, conselheiro de Trump no primeiro mandato e também no segundo, só que de forma não oficial. Na verdade, todas as ideias de Donald são primeiro expressas pelo Steve, mas falaremos disso depois. Ou seja, não dá para dizer que a ideia de Trump de afastar a Rússia da China não funciona. Funciona! Mas alguém com conhecimentos em política internacional no nível de Ramzan Kadyrov dificilmente pode ter sucesso no tabuleiro de xadrez geopolítico. Espanha é um país dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você sabe o que é um país dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Você vai descobrir. Além de um quociente de inteligência extremamente baixo, Trump também é considerado um traidor por alguns. Tenho certeza de que até mesmo em Moscou, as ações de Donald em relação à Ucrânia são vistas como traição a um aliado em guerra. Quem vai querer lidar com uma pessoa que compartilha dessas atitudes? Vão apenas usá-lo, mas ninguém vai querer fazer negócios com ele. Mas isso é só um comentário, só para constar. O principal motivo pelo qual Trump não vai conseguir afastar a Rússia da China é que nos Estados Unidos da América há democracia. E ninguém pode garantir a Moscou a manutenção da estratégia da Casa Branca a longo prazo. O futuro político dos Estados Unidos é incerto, com eleições presidenciais em 4 anos e eleições intermediárias para o Congresso já em 2026. E se o Senado quase certamente permanecerá com os republicanos, é bem provável que os democratas possam assumir a Câmara dos Representantes.
Pesquisas recentes mostram que os democratas estão 1% à frente dos adversários. Contudo, à medida que o mandato de Trump prossegue, essa diferença tende a crescer. Afinal, sua guerra comercial, que a longo prazo poderia trazer benefícios, a curto prazo, sem dúvida, vai afetar o bem-estar dos americanos comuns. E eles, por sua vez, vão expressar seu descontentamento através do voto. Por isso, para mim, o gráfico mais importante hoje é o gráfico que mostra a aprovação das políticas do Donaldo. E como você pode ver, ele está caindo gradualmente. Claro, estamos apenas no começo, mas algo me diz que uma pessoa com um vocabulário menor do que o do Ramzan Kadyrov ainda vai fazer muita besteira nesses 1 ano e meio. Se eu fosse presidente, essa guerra não teria acontecido. Milhões de pessoas estariam vivas. As cidades estariam abertas e prosperando, e nelas haveria belas torres. Essas torres são as mais bonitas do mundo, mas não existem mais. Foram destruídas e estão no chão, despedaçadas em milhões de fragmentos pelos ataques de mísseis, bombas e balas. Considero isso uma guerra. Sei que é uma guerra. Ela não começou há 4 anos. Nunca esteve perto. Ninguém sequer pensava nela. Donald Trump não conseguirá separar a Rússia da China. Na verdade, a aliança entre eles apenas se fortalecerá. Na verdade, já estamos vendo isso acontecer. Afinal, só agora Moscou e Pequim têm a chance de realizar sua principal ideia, dividir o mundo entre os dois, onde Putin dominará a Europa e a China dominará a Ásia. Ninguém imaginaria que neste século uma oportunidade dessas seria oferecida de bandeja. A União Europeia, entendendo que o irmão do outro lado do oceano não é mais garantia de sua segurança, será forçada a se aproximar da China para que haja alguma chance de influenciar os planos de Putin de iniciar uma guerra com a Europa. Ursula von der Leyen, que recentemente ligou para Xi Jinping, foi forçada a mudar o tom em relação ao presidente chinês. Se antes eram críticas pela cooperação com a Rússia, agora é um pedido para intensificar os esforços de paz. Para Pequim, isso é um presente dos céus. A União Europeia, que aos poucos reduzia sua dependência da China, desde a cooperação em vários projetos de infraestrutura e a redução dos investimentos estrangeiros diretos mútuos, até a simples diminuição das importações da China. Dê uma olhada no gráfico. E agora a União Europeia está discutindo a retomada do diálogo, que havia sido suspenso, o diálogo sobre benefícios comerciais, ou seja, a Europa e a China serão forçadas a se aproximar. Na conversa telefónica foi destacada a importância da estabilidade e previsibilidade, bem como a responsabilidade da União Europeia e da China como 2 principais atores comerciais. A Presidente da Comissão Europeia enfatizou a importância de um sistema comercial reformado, aberto e justo, com condições iguais, principalmente devido às restrições tarifárias impostas pelos Estados Unidos da América. Mas é importante notar que mesmo em águas turvas é possível pescar um peixe. Agora, a União Europeia realmente precisa que a Ucrânia seja incluída em sua arquitetura de segurança. Se antes alguns países europeus apenas simpatizavam com Kiev, digamos assim, sem sair do sofá, agora, quando Trump não garante mais a segurança deles, ficou claro para eles. A única coisa que separa as crianças europeias brincando no parquinho de um míssil Iskander é a fina linha de frente mantida pelos heróis ucranianos. Então, oficialmente, Kiev pode e deve usar isso a seu favor. Os aliados europeus da Ucrânia estão investindo cada vez mais no complexo militar industrial ucraniano. Se antes eles tentavam investir em sua própria produção para garantir empregos para seus cidadãos, agora isso claramente não é mais prioridade. O fato da Bélgica investir na defesa ucraniana e da Dinamarca enviar tropas para a Ucrânia treinar com as forças armadas ucranianas é um claro sinal de que esses países talvez não estejam com medo, mas certamente não estão confortáveis com a situação. E dá para entendê-los. Até mesmo a cautelosa inteligência alemã informa em seu relatório que nos próximos anos o exército russo iniciará operações de combate contra membros da OTAN. De fato, já discutimos isso antes, pois apesar da postura fraca do governo Biden, a tentação de testar a força da aliança era significativa. Bem, e agora... E sim, claro, a pressão de Trump sobre os membros europeus da OTAN para forçá-los a gastar mais com defesa é absolutamente correta. Mas por que isso é feito de uma maneira que só provoca o agressor? Em vez de um ultimato claro que exigisse aumentem os gastos com defesa para 2%, como exige o Estatuto da OTAN, caso contrário, o artigo 5 da OTAN não será aplicado a vocês. Assim que vocês atingirem esses índices, nós defenderemos cada metro do seu território. Ao invés disso, o homem com qualidades morais e força de vontade no nível de Ramzan Kadyrov faz essa declaração. Eu sou muito comprometido com a Polônia. A Polônia tem um vizinho complicado, sabe? E quanto aos países bálticos? Báltico, eles também têm um vizinho complicado.
E os países bálticos superaram a meta de gastos com defesa, mas têm uma vizinhança difícil. Obrigado pela informação, Donald. Nos meus vídeos, tentando explicar a lógica das ações do Biden, eu sempre era acusado de ser de esquerda. Era difícil para mim imaginar uma acusação mais absurda. E não porque eu nunca compartilhei das ideias do socialismo-comunismo, mas porque eu nunca justifiquei a política do velho Joe. Eu tentei entender em qual paradigma ele atuava. Todas as ações da administração anterior da Casa Branca e da aliança formada, enfatizo, por Biden, se encaixavam no paradigma de uma confrontação gradual. Primeiro os Javelins, depois os High Mobility Artillery Rocket System Patriots, Army Tactical Missile System e F-16. Cada etapa passava a bola para Putin como se dissesse: se você não parar, forneceremos mais. E Putin entendia perfeitamente que cada passo dele provocava uma reação em resposta. Tipo, daqui a um ano, a Ucrânia vai ter aviões de detecção e rastreamento de longo alcance e mísseis ar-ar de longo alcance. Eles vão derrubar a aviação russa e permitir ataques balísticos contra cidades próximas à linha de frente e também contra Moscou. E isso é uma verdadeira catástrofe. No mínimo, isso paralisaria toda a comunicação aérea da maior parte da Rússia europeia, porque haveria uma séria ameaça de abater seu próprio avião ao tentar repelir um ataque balístico. E sim, eu sempre chamei essa abordagem de criminosa porque ela era paga com as vidas dos heróis ucranianos. Mas será que um Reagan, Bush ou até mesmo McCain agiriam de forma diferente? Eu não tenho certeza. Novamente, por causa das armas nucleares na Rússia. Mesmo assim, Putin entendia que, ao prolongar a guerra, as ameaças para ele também aumentavam. E agora, esse mecanismo mais importante não existe mais, graças ao Trump. Se Biden não fosse o presidente em 2022, nenhum outro presidente dos Estados Unidos teria tomado a decisão de fornecer armamentos nos volumes em que Biden forneceu. Eu também tenho um monte de perguntas para ele, talvez até mais do que todo mundo, mas é preciso reconhecer o mérito dele. Se ele não fosse o presidente, a gente estaria ferrado. Bom, se fosse o Obama, com certeza. Qualquer um acredita em mim. Então, o Trump, com suas ações, só está prolongando a guerra. E não só está prolongando, ele está criando as condições para o início de uma guerra muito maior na Europa. Além disso, como já disse, graças ao Donald, o Putin ganha espaço para manobrar. É possível pausar o massacre na Ucrânia, tentando dividir politicamente a nação ucraniana através das eleições. Se não conseguir dividir, a qualquer momento pode-se retomar as hostilidades. Afinal, o plano de paz que Donald Trump está impondo à Ucrânia não é nem mesmo uma capitulação, é aceitar o status de um país que vive eternamente sob a ameaça de um novo ataque do agressor. O povo ucraniano, que tanto sacrificou nesta guerra, ainda não recebe nenhuma garantia de segurança do Ocidente. A ideia de posicionar um contingente militar da coalizão dos decididos enfrenta o principal problema: os Estados Unidos vão garantir a segurança deles? E parece que ultimamente houve alguns avanços nessa questão, mas como será no final ainda não está claro. Afinal, toda a atenção está focada neste gráfico, por isso ele é tão crucial. Ao que tudo indica, quanto mais Trump fracassa em suas iniciativas, seja em tarifas, Irã, Israel ou economia, mais os republicanos da era Reagan ganham força. Até mesmo Lindsey Graham já está formando uma coalizão que está pronta para aumentar a pressão sobre a Rússia. Se eles conseguirão convencer seu patrono da correção dessa abordagem, eu não sei. Apesar disso, raios de esperança seguem surgindo. Entendam bem, sou a favor do cessar-fogo. É claro que a guerra precisa acabar. A questão é apenas quais mecanismos serão desenvolvidos para evitar um novo ataque da Rússia contra a Ucrânia. Trump garantirá a segurança da coalizão dos interessados? Disso dependerá se as tropas aliadas aparecerão ou não na Ucrânia. Os Estados Unidos da América participarão com os europeus no rearmamento das forças armadas da Ucrânia durante o cessar-fogo? As sanções contra a Rússia serão retiradas imediatamente? Ou o processo será gradual, onde cada etapa estará vinculada a passos de paz por parte de Putin? O que acontecerá com os ativos congelados? Serão entregues ao ditador russo? Ou será que a Ucrânia poderá contar com esses recursos, já que vai precisar de fundos para reconstruir a economia e a capacidade de defesa? Dependendo das respostas a essas perguntas, poderemos entender se Trump age no interesse da paz ou em seus próprios interesses. Por enquanto, como podem ver, Donald está agindo não como um agente Krasnov, mas como um agente idiota.
Na verdade, até mesmo essas ações têm um efeito positivo. Acho que se há algo positivo no que o presidente Trump disse e fez, ao colocar em dúvida os compromissos dos Estados Unidos da América, é que finalmente países europeus como a Alemanha perceberam que precisam assumir uma parte justa do fardo da defesa. A Grande Depressão de 1929, que começou nos Estados Unidos da América, atingiu gravemente também a Alemanha, que dependia vitalmente dos créditos americanos. O empobrecimento da população e a queda na produção favoreceram a ascensão dos nazistas ao poder. Em 2008, uma nova crise econômica mundial eclodiu em todo o mundo, sendo comparada em escala à Grande Depressão. Desde então, a Alemanha passou a temer dívidas como o diabo foge da cruz, seguindo rigorosamente a regra de não contrair empréstimos para cobrir déficits orçamentários. Essa lógica, consagrada na regra do freio da dívida, permaneceu inalterada por 15 anos, sendo flexibilizada apenas parcialmente durante a Covid e por pouco tempo após o início da guerra em larga escala. Mas a decisão de abandonar definitivamente essa lógica foi tomada justamente após a chegada de Trump. A Alemanha opta por empréstimo inédito de Estados Unidos dólar, dos Estados Unidos 500 bilhões. Só esse fato já dá esperança de que a frase "a Europa está despertando pela primeira vez" não soe tão engraçada. Pois, mais uma vez, agora não se trata mais da Ucrânia, mas sim da própria segurança da Europa. Sim, eu falo Europa de forma generalizada, sem especificar que é uma união de países que veem a segurança de maneiras muito diferentes. Mas estou falando dos países que são o motor dessa aliança: Alemanha, França, países escandinavos, os estados do leste da União Europeia e, claro, o Reino Unido, que deixou a União. Todos eles, de alguma forma, estão cientes de como a política de apaziguamento do agressor terminou. Eles vão tomar alguma medida para evitar esse cenário? Não sei. Mas o despertar da Alemanha do Como é um pouco animador. Muitas vezes fazemos uma vaquinha para comprar as passagens com as quais os colombianos devem ser trazidos, pois somos nós que as compramos. Você mesmo compra as passagens para seus combatentes, para que eles possam vir para a Ucrânia? Sim, com certeza muitos pedem, aqueles que não têm dinheiro para vir, nós mesmos compramos. Neste mês temos 200 pessoas, buscamos recursos financeiros. Você tem 200 voluntários da Colômbia e não consegue trazê-los porque não tem dinheiro? Planejo 200 pessoas, mas é possível trazer até 2.000 por mês. Sabe, durante a minha carreira, se me permite, eu já observei um efeito várias vezes. Basta expressar uma ideia e ela começa a ser discutida, inclusive nos mais diversos círculos. Não é porque eu seja um importante formador de opinião, mas simplesmente porque essas são as regras do ambiente de informação. A ideia se espalha, é complementada, se transforma, mas o principal é que ela é discutida. As palavras do comandante Hamlet Avagian, da 47ª Brigada Mecanizada, provam que é possível resolver a falta de pessoal, o principal problema nas Forças Armadas da Ucrânia. Eu não sei se alguém na Europa vai assistir a este vídeo, mas ele será dublado em inglês. Portanto, direi algo que pode mudar drasticamente o equilíbrio de forças no campo de batalha. A Europa deve criar imediatamente centros de recrutamento para voluntários dispostos a ir para a Ucrânia. Se muitos colombianos estiverem dispostos a ajudar e Kiev não puder recebê-los adequadamente, as capitais democráticas devem assumir essa missão. É possível aceitar voluntários de diversos países dispostos a ajudar na defesa da Ucrânia. Como incentivo, pode-se usar tanto recompensas financeiras quanto outros tipos de benefícios, como cidadania para filhos ou membros da família. Entendo como isso soa. Lá eles têm uma burocracia europeia, não conseguem fornecer mísseis nem em 3 anos. E eu aqui falando sobre alguns mercenários. Bem, em primeiro lugar, os mercenários na Rússia, já que estão lutando numa guerra de conquista em território estrangeiro. Na Ucrânia, são voluntários contratados, pois ajudam o Estado a manter sua soberania. Em segundo lugar, a Europa pode não fazer isso. E então, mercenários norte-coreanos, iranianos, sírios, venezuelanos, indianos, chineses e outros, ou chame-os como quiser, virão até a casa deles. E eu não tenho certeza se eles estarão prontos para defender sua casa do mesmo jeito que os ucranianos fizeram. Os territórios ocidentais da atual Polônia são um presente de Stalin para os poloneses. Nossos amigos em Varsóvia se esqueceram disso. Vamos lembrá-los.
Em outubro de 2020, lancei um vídeo chamado Do Karabakh novamente ao Donbass, onde afirmei com confiança que se Trump vencesse as eleições, Putin certamente atacaria a Ucrânia novamente. E eu realmente não acreditava que o ditador do Kremlin pudesse iniciar uma guerra enquanto na Casa Branca estivesse sentado um homem que compartilhava os valores daquela velha América. Sim, pode-se dizer o que quiser sobre Biden, e mais uma vez, concordo com a maioria das acusações. Ficava claro que o velho Joe não iria fechar os olhos para o bombardeio de cidades mineradas e chamar isso de erro. Ao contrário de Trump, que agora já acusa Zelensky de ter provocado a guerra por conta própria. Sim, Donald é uma pessoa que vê este mundo de uma forma completamente diferente, e se ele estivesse no poder em algum ano de 2000, provavelmente isso só teria beneficiado os Estados Unidos, a Europa e grande parte do mundo. De fato, como líder do mundo livre, a América precisa de reformas há muito tempo. Mas o problema é que sua presidência caiu na época mais difícil, uma época de colapso de todo o sistema de relações internacionais. Neste momento, medidas tão drásticas podem causar um colapso total. Em vez de fechar os Estados Unidos, era preciso reformá-los. Ao invés de ameaçar sair da OTAN, os Estados Unidos da América deveriam impor exigências rígidas aos membros da aliança. Em vez de tarifas generalizadas contra a China, eram necessárias tarifas pontuais, acordadas com todos os aliados. Em vez de tentar agradar o agressor, enfraquecendo os esforços para cumprir as sanções, o que permite que a Rússia importe facilmente produtos de uso duplo. Desculpe, isso é pessoal, alguns aqui entendem do que estou falando. E mesmo assim, se houver informações importantes sobre esses esquemas, eu as recebo no meu chatbot no Telegram. Como sempre, obrigado a todos antecipadamente. Então, em vez dessas concessões ao Putin, era preciso traçar linhas vermelhas tão claras que ele teria medo não só de cruzá-las, mas até mesmo de olhar para além delas. Claro, eu entendo que vídeos, mesmo dublados em inglês, dificilmente podem mudar alguma coisa na política do 47º presidente dos Estados Unidos da América. Embora valha a pena tentar, afinal, nos Estados Unidos, a palavra final ainda é do eleitor. Por isso, eu vou tentar. Bem, e vocês, meus amigos, como sempre, decidam por si mesmos. Ser ou